crianças, bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Criança, a nossa aula de hoje, o tema fala assim: Jesus agradou a Deus. E o nosso versículo-chave encontra-se em Mateus, capítulo 3 e versículo 17, que diz assim: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, criança, nós vamos começar a nossa aula e vou começar com uma pergunta. Quem de vocês tem primos? E aí eu acredito que vocês vão falar: eu tenho, tia, eu tenho, meus primos são legais, meus primos são baratos, a gente escuta música, a gente assiste TV, a gente joga videogame, né? E primo é isso mesmo, primo é uma bênção. E na história de hoje, crianças, nós vamos aprender um momento muito especial entre Jesus e seu primo. Então, o tempo foi passando e Jesus já não era mais um menino. Agora Jesus, ele era adulto, ele cresceu. E Jesus já tinha 30 anos, olha só, 30 anos. E Jesus, ele foi ver o primo dele. Alguém sabe quem era o primo de Jesus? A Bíblia fala que o primo dele era um pouco mais velho que Jesus. Ele era alguns meses, eu acredito, mais velho que Jesus. O nome do primo de Jesus era João Batista. E ele vivia no deserto, próximo ao Rio Jordão. Ele usava umas roupas estranhas, crianças, o João Batista. A Bíblia fala que ele usava roupa feitas de pele de camelo, usava um cinto de couro e ele alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos. E o que será que João fazia lá no deserto, hein? Alguém será que já pensou? Em Mateus 3, versículo 2, diz que ele fazia isso, ó. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha que lindo. Então, ele estava no deserto o quê? Anunciando o evangelho de Jesus. Já estava preparando o caminho. E ele pregava o arrependimento. E ele levava uma mensagem assim muito clara às pessoas, sabe, criança? Ele não ficava dando volta não, eles falavam assim, ó, vocês têm que deixar os seus pecados de lado, vocês precisam ter uma vida que agrade ao Senhor, Deus gosta de uma vida que agrade, vocês têm que parar de mentir, fazer as coisas erradas. E as pessoas que aceitavam esse desafio, eles se convertiam e pediam para que para que João o batizasse. Dá uma olhada aqui, ó. Olha. Aqui está, ó, João Batista, ó a roupa dele, cinto de couro, tá no Rio Jordão, e as pessoas ouviam a mensagem que fazia, se arrependiam já ali e eram batizados imediatamente no rio. E crianças, certo dia, Jesus, ó, foi até o Rio Jordão. E quando João Batista viu Jesus, nossa, ele falou, que honra, né? Jesus veio aqui. E Jesus falou assim, João, eu quero que você me batize. Ah, João falou, eu, Senhor? Eu não vou te batizar, não. O Senhor vem para que eu te batize? Ao contrário, o Senhor quem deveria me batizar. E por que João falou isso? Porque João sabia que Jesus não tinha pecado. Jesus, ele não mentia para os pais. Jesus, ele não catava as coisas do amiguinho sem pedir, né? Jesus fazia as coisas certas, ele agradou o Pai o tempo todo, ele era obediente, crianças. Mas Jesus disse para ele o seguinte, ele disse assim, ó, deixe que seja assim, viu, João? Porque eu devo fazer tudo o que o Pai quer. E o Pai, quem? Deus queria que Jesus fosse batizado. Por quê? Porque Jesus estava deixando um exemplo para nós, criança. E aí, João falou, já que é assim, então, o que ele fez? João batizou Jesus. E quando Jesus, criança, foi batizado e Jesus saiu da água, algo maravilhoso aconteceu. A Bíblia fala que os céus se abriram, né? Apareceu uma luz assim forte. Olha só. Olha aqui. Olha, Jesus saindo da água, olha o céu. Uma luz clara, uma luz forte apareceu e veio o Espírito de Deus descendo do céu como uma forma de pomba. Tá vendo aqui, ó? Como uma forma de pomba. E uma voz falou do céu assim, ó. Este é o meu filho querido.
que me dá muita alegria, que é o nosso versículo-chave. De quem será que era essa voz, hein, criança? Essa voz era a voz de Deus. Era Deus confirmando ali que Jesus ele obedecia em todo o tempo e que Deus só se agradava das atitudes que Jesus fazia. Que palavras bonitas, né? Como Deus estava feliz com Jesus, o seu filho. Jesus, tudo agradava a Deus. Jesus nunca pecou, né? Desde criança fazia tudo certo, ele obedecia aos pais, ele ia para a igreja aprender a palavra de Deus, ensinar também, né? Ele era um bom amigo, ele ajudava as pessoas. Jesus deixou vários exemplos para nós. E nós, crianças, será que nós temos feito coisas que agradam a Deus? Será que nós temos nos comportado bem na escola, em casa, com os nossos amigos? Será que Deus pode dizer para nós o que ele disse para Jesus? Este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria? Será? Crianças, vamos pensar nisso, né? Se nós estamos fazendo coisa errada porque nós somos pecadores, a Bíblia fala que nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender de todo o coração, né? Pedir perdão para o Papai do Céu. E aí sim nós vamos ouvir essa voz de Deus e não fazer mais coisa errada, né? A gente tem que pedir perdão e não fazer mais coisa errada. Então, crianças, pensem nisso, fiquem pensando nessa história. Vamos pensar que nós temos que fazer as coisas certas e nos arrepender. E a próxima aula, criança, nós vamos ter mais uma ideia do que nós podemos fazer como arrependimento e mudar nossas atitudes, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.